Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 42. Quando Deus falou comigo. Nasci em uma fazenda perto de Pocasset, Oklahoma, o sétimo menino de uma família de 13 filhos. Fui criado na fazenda e educado no interior. Quando tinha 12 anos, meu irmão, que se havia convertido poucas semanas antes, levou-me com ele para assistir a uma reunião de avivamento realizada em um antigo salão do Tabernáculo da Fé, perto da estrada de ferro em Medford, Oklahoma. Fui vestido com meus trajes rurais. Fui convidado a tocar piano durante os cânticos. Consegui alegremente, mas muito acanhado. Quando o evangelista fez o convite aos pecadores naquela noite, eu me converti e fiquei cheio de alegria. Desde aquele tempo, passei a gostar muito de ir à pequena igreja, mas muitas vezes tinha de ficar na fazenda até muito tarde para cumprir meu trabalho e não dava tempo de ir à reunião. Muitas noites chorei de desapontamento por não poder ir à igreja. Quando tinha 14 anos, enquanto estava procurando as vacas, comecei a chorar. Senti-me tolo e perguntei-me por que estaria chorando. Eu parei e orei, ajoelhado ao lado de umas pedras grandes. O Senhor Jesus falou ao meu espírito e me fez saber que Ele me havia escolhido para pregar o Evangelho. Aos 15 anos, deixei a fazenda, acompanhado por um bom ministro de nossa comunidade, que ia dirigir algumas reuniões de avivamento. Nunca me esquecerei da noite em que saí de casa, deixando minha mãe e meu pai em lágrimas. O último dos 7 irmãos estava partindo. Eu sabia que havia muitas responsabilidades na fazenda e muito trabalho para meu pai fazer sozinho, mas eu também sabia que o Senhor me falara e eu deveria obedecer. A colheita do mundo era muito mais importante do que alguns acres de terra onde plantávamos. Eu sabia que Deus cuidaria dos meus pais, e Ele cuidou. Durante 2 anos e meio, acompanhei aquele ministro em muitas reuniões maravilhosas, que nos levaram pelo Arkansas e por Oklahoma, e finalmente a Califórnia. Foi lá que uma bela jovem chamada Daisy Washburn, de Los Banos, Califórnia, veio a uma de nossas reuniões. Um ano depois, ela se tornou minha esposa. Durante 2 anos, Daisy e eu viajamos pela Califórnia, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Em 25 de março de 1943, nossa filha Mary Lavone nasceu, mas viveu apenas 7 dias. A dor e o desapontamento foram quase insuportáveis, mas decidimos avançar na pregação do Evangelho de Jesus Cristo e recompensar nossa perda com nascimentos espirituais no reino dos céus. Na primavera de 1944, fomos para Portland, Oregon, dirigir um avivamento e passamos a ser os pastores do tabernáculo Montevilla. Enquanto estávamos em Portland, em 20 de janeiro de 1945, nasceu nosso filho Tommy Lee Jr. 3 semanas após seu nascimento, renunciamos ao pastorado do tabernáculo e iniciamos 7 meses de trabalho itinerante em vários estados americanos, preparando-nos para ir para a Índia como missionários. Passamos quase 1 ano na Índia, onde tivemos o privilégio de assistir a muitas conversões felizes. Quantas vezes, após retornarmos à América, lamentávamos-nos por não ter compreendido o ministério da cura divina enquanto ainda estávamos na Índia. No outono de 1946, regressamos aos Estados Unidos e aceitamos o pastorado da Igreja do Evangelho Pleno, em McMinnville, Oregon. Em 21 de março daquele mesmo ano, fomos abençoados com o nascimento de nossa filha LaDonna Carol. Durante o tempo de pastorado na igreja de McMinnville, Deus lidou comigo de muitas maneiras maravilhosas.
Foi naquela época que uma senhora em nossa igreja me informou da morte do Dr. Charles S. Price. Eu nunca o havia encontrado pessoalmente, mas tinha lido seus maravilhosos sermões e, assim, havia aprendido a amar aquele irmão. Quando soube de sua morte, fui para a igreja e comecei a chorar alto. Parecia que eu não conseguia conter minha tristeza. Os heróis da fé dos anos passados começaram a passar pela minha mente, como um panorama. Pensei em Wigglesworth, em McPherson, em Dowie, em Gypsy Smith, em Kenyon, em Price e outros. Nunca os ouvira pregar, nem jamais os conhecera pessoalmente, mas eles partiram do cenário desse mundo para sempre. Eu nunca os conhecera. O mundo jamais sentiria novamente o impacto e a influência maravilhosa de seus ministérios. Nós apenas falaríamos deles e ouviríamos suas proezas de fé. Oh, isso quebrantou meu coração. Pareceu-me muito estranho o fato de tudo afetar-me assim, já que nem conhecia esses homens. Comecei a meditar sobre isso. Disse: Senhor, esses grandes heróis já se foram e milhões ainda estão morrendo. Multidões ainda estão sofrendo doentes. A quem recorrerão para pedir ajuda agora? Quem irá comover nossas grandes cidades e encher nossos grandes auditórios com o poder magnético de Deus, curando os doentes e expulsando os demônios? O que será do mundo agora? O Todo-Poderoso ouviu minhas perguntas e as respondeu de um modo maravilhoso, porém não imediatamente. Alguns dias depois, durante o mês de julho de 1947, nós assistimos a uma reunião campal em Brooks, Oregon, na qual Hattie Raymond ministrava. Depois de ela pregar uma mensagem maravilhosa sobre ver Jesus, eu voltei para casa muito impressionado em minha alma. Ouvir a mensagem foi outro passo que Deus havia planejado para a minha vida. Na manhã seguinte, fui acordado por uma visão maravilhosa. Primeiro da cruz, e depois do anjo Gabriel com sua trombeta, e então a aparência de Jesus Cristo em pessoa. Ele veio ao meu quarto e eu o vi. Não há palavras que possam descrever seu esplendor e sua beleza. Nenhuma língua poderia expressar a magnificência e o poder de sua presença. Eu caí como morto, incapaz de mover um dedo sequer, pasmo por sua presença. Ele era adorável. Ainda agora, quando tento escrever sobre isso, sinto-me tomado por uma alegria e reverência inexprimíveis. De tudo o que ouvi sobre o maravilhoso Cristo, nunca me disseram a metade. Suas mãos eram belas, pareciam vibrar com poder criativo. Seus olhos eram como correntes de amor, jorrando para o mais íntimo de meu ser. Seus pés firmavam-se em nuvens de glória transparentes, pareciam ser os pilares da justiça e da integridade. Suas vestes eram brancas como a luz. Sua presença, cheia de amor e poder, atraiu-me para ele. Depois de aproximadamente 30 minutos de total imobilidade, consegui levantar-me e entrar em meu escritório, onde caí de joelhos com o rosto no chão, com minha vida completamente rendida àquele que eu havia acabado de conhecer como Senhor. Fiquei com o rosto no chão até a tarde. Quando saí do quarto, estava transformado, era um novo homem. Jesus se tornou o mestre da minha vida. Eu conheci a verdade. Ele está vivo. Ele é mais do que uma religião. Minha vida mudou. Eu nunca mais seria o mesmo. As ideias tradicionais começaram a desvanecer-se e eu me senti impressionado diariamente por um novo e crescente sentido de reverência e serenidade. Tudo estava diferente. Eu queria agradar-lhe. Oh, como eu queria agradar-lhe! Isso é tudo o que importa para mim desde aquela manhã abençoada. Com a visão ainda recente diante de mim e a consciência de que tantos grandes homens de fé já havia passado,
Busquei cuidadosamente conhecer o perfeito plano de Deus para a minha vida. Em setembro de 1947, aceitamos novamente o pastorado do Tabernáculo Montevilla, em Portland, Oregon, e começamos o que esperávamos que fosse um longo ministério na agradável Cidade das Rosas. Mas Deus havia planejado que esse ministério fosse apenas um pequeno passo em seu plano para nós. Logo depois da experiência de ver o Senhor, um maravilhoso homem de Deus chegou à nossa região. Ele tinha um impressionante dom de cura. Enquanto assistíamos às suas reuniões, vimos centenas de pessoas aceitarem Cristo, bem diante de nossos olhos. Vimos ele expulsar demônios e colocar as mãos sobre os doentes em nome de Jesus Cristo. Os cegos, os surdos, os mudos e os coxos eram curados no mesmo instante. Jamais poderei expressar o que senti diante da operação dos dons de cura naqueles cultos. Durante 3 ou 4 anos, eu havia me sentido muito impressionado com os métodos tradicionais que eu usava ao orar pelos doentes e oprimidos por demônios. Costumávamos convocar toda a igreja para orar por uma pessoa, esperando que alguém pudesse fazer a oração da fé em favor do doente. Quando observei aquele evangelista ministrar aos doentes, fiquei comovido pela libertação da pequena menina surda-muda, a quem ele fez uma oração muito simples. Com uma voz mansa, mas cheia de autoridade, ele ordenou: Espírito surdo e mudo, ordeno-lhe, em nome de Jesus, que saia desta menina. Então estalou seus dedos, e a garota ouviu e falou perfeitamente. Quando testemunhei aquele milagre, parecia haver milhares de vozes dizendo-me de uma vez, em coro, repetidamente: Você pode fazer isso. Isso é bíblico. Pedro e Paulo fizeram isso. Você pode, você também pode. Comece agora. Pode fazer a mesma coisa. É isso que Deus quer que você faça. Voltei para casa com uma nova visão. Havia testemunhado a Bíblia em ação. Eu sempre havia ansiado por isso. Enfim, eu tinha visto Deus fazer o que Ele prometeu. Minha vida inteira mudou naquela noite. Passamos os dias seguintes em jejum e oração. Minha esposa e eu ficamos diante de Deus, decididos a ser canais pelas quais Deus pudesse ministrar suas obras poderosas de libertação. Em seguida, enviamos convites às pessoas de perto e de longe, pedindo que trouxessem os doentes, enfermos, coxos, cegos, surdos e mudos. Começamos imediatamente a pregar libertação para todos e a orar pelos doentes. Nem é preciso dizer, Deus começou a operar milagres porque nós havíamos ousado crer em sua palavra. Começamos a agir conforme a palavra. Se Deus disse, então será assim. Se Ele prometeu fazer assim, então cumprirá. Seguiram-se algumas semanas de bons resultados, mas eu ainda não estava satisfeito. Eu disse à igreja que não visitaria nem falaria com alguém pessoalmente, tampouco por telefone, até que Deus falasse comigo. Daisy assumiu as responsabilidades pastorais e eu fui para um quarto orar sozinho, até que Deus falasse comigo. Fiquei lá por 2 dias e 2 noites. Então, na metade do 3º dia, o Espírito falou comigo, clara e distintamente. Enfim, ele respondia minhas perguntas a respeito da morte de tantos heróis da fé e da necessidade que existia em todo o mundo desse grande ministério de libertação. O Espírito me disse: Meu filho, assim como fui com Price, McPherson, Wigglesworth e outros, assim também estarei com você. Eles estão mortos, mas agora é tempo de você se levantar e fazer a mesma obra. Expulse demônios, cure os doentes, ressuscite pessoas, purifique os leprosos. Eis que lhe dou poder sobre todo o poder do inimigo. Não tenha medo, seja forte, tenha coragem. Eu estou com você como estive com eles.
Nenhum poder do mal poderá resistir-lhe por todos os dias da sua vida. Leve as pessoas a crerem em minha palavra. Eu usei aquelas pessoas em seus dias, mas este é o seu dia. Agora desejo usar você. Tivemos mais dias e semanas de jejum e oração após essa tremenda comissão, e mais cura e milagres aconteceram. Deus determinou sua vontade muito claramente na questão de renunciar ao pastorado da igreja e levar o evangelho do reino até os confins da terra para testemunho entre as nações e todos os povos. Mateus 24:14. Então começamos. Era o verão de 1948. Quando a 26ª edição deste livro estava para ser impressa, posso testemunhar que, por mais de 3 décadas, em mais de 70 nações do mundo, Deise e eu íamos em nome de Jesus e agimos conforme a palavra escrita de Deus. Temos pregado às multidões de 20.000 a mais de 200.000 almas, diariamente, em cruzadas evangelísticas. E temos visto milhares dos mais impressionantes milagres, talvez já testemunhado por qualquer ministro cristão. Levamos dezenas de milhares de pecadores a aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Vimos centenas de surdos mudos serem perfeitamente restaurados, inúmeros cegos receberem a visão instantaneamente. 90 casos em uma única campanha. Presenciamos os acometidos pelas mais graves deficiências serem restaurados. Um que estava na cadeira de rodas havia 42 anos levantou e andou. Outros que estavam em camas ou macas se levantaram e ficaram sãos. Temos visto olhos estrábicos se endireitarem, juntas endurecidas sendo libertas em um momento. Bócios e tumores desaparecerem imediatamente. Novos tímpanos serem criados. Pulmões, rins, costelas e outras partes do corpo que haviam sido retirados por cirurgia serem recriados e restaurados pelo poder criador de Deus. Vimos os incuráveis ficarem curados, cânceres desaparecerem, leprosos purificados. Em uma única campanha que dirigimos, 125 surdos mudos, 90 pessoas totalmente cegas e centenas de outras libertações igualmente milagrosas aconteceram. Em uma única cruzada, 50.000 pessoas cheias de alegria e felicidade confessaram Cristo como Salvador, sendo 5.000 em uma única noite. O que vimos o Senhor realizar no passado é um exemplo do que Ele anseia fazer em todas as nações debaixo do céu. Uma das declarações mais desafiadoras da Bíblia sobre os últimos dias está em Mateus 24:14. Jesus disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Mateus 24:14. Traduzido literalmente do texto original, ele disse: "Estas boas novas serão proclamadas com provas a todas as nações do mundo, e então virá o fim." Tal profecia dos lábios de Cristo prediz uma grande era de evangelização ardente, acompanhada de milagres que o proclama como Senhor, com prova a esta geração. Indica uma demonstração mundial dos métodos da primeira igreja cristã. Deus está testificando também, Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo. Hebreus 2:4. Nunca entendi como a igreja moderna espera convencer o mundo não cristão de que Jesus Cristo está vivo, de que é o Filho ressurreto de Deus, a não ser pregando essa parte do Evangelho que levou as multidões a Cristo nos dias bíblicos. A seguir está um exemplo do que quero dizer. Quando chegamos em Colón, Panamá, para realizar uma campanha evangelística, eu preguei a mensagem de abertura. Depois convidei os não convertidos a aceitarem Cristo como Salvador. Em vez de reagirem como eu esperava, uma onda de riso meio abafado passou pelo auditório.
Estava claro que eles não estavam convencidos a respeito de Jesus Cristo. Eu disse rapidamente: o apelo está errado. Peço que ninguém entregue sua vida para seguir Cristo até estar convencido de que Ele é o Salvador vivo e fará exatamente como prometeu em sua palavra. Então continuei. Este livro contém as promessas de Deus. Uma delas é curar os doentes. Portanto, convido os surdos, cegos, paralíticos ou doentes que creem em Cristo e acreditam que suas promessas na Bíblia são divinas e verdadeiras para que venham à frente. Vou orar por vocês conforme a Bíblia. E se o que prego hoje à noite é verdade, se este livro é a palavra de Deus, Ele fará os milagres que provam que Ele está vivo. Várias pessoas responderam, e oramos por umas 6 pessoas, sobre as quais tínhamos certeza de que possuíam fé em Deus. Todos eles foram instantaneamente curados na presença do auditório. Nem preciso dizer que isso surpreendeu a multidão, como acontecia com as multidões nos dias de Jesus. Na noite seguinte, o auditório estava lotado. Eu preguei e repeti o convite a todos os incrédulos para que aceitassem Cristo. Mais de 400 pessoas vieram à frente com lágrimas nos olhos, rendendo a vida a Jesus, que havia demonstrado seu poder diante dos olhos delas. Isso foi verdade em Colón, Panamá, como foi em Samaria. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8:6. Do Alasca à Argentina, de Nova York a Nova Caledônia, de Trindade a Timbuktu, de Calabar a Calcutá, onde tenho proclamado o Evangelho, descobri um fato. As multidões seguirão alegremente Cristo, se puderem ver sua palavra confirmada por sinais e milagres. Seja qual for a etnia, seja culto ou iletrado, rico ou pobre, eu sei uma coisa: todos eles respondem da mesma forma a Cristo, que hoje manifesta sua compaixão imutável para curar os doentes. Desde os dias em que Elias aceitou o desafio do Monte Carmelo e as pessoas voltaram do culto a Baal para Jeová, até os dias atuais em que homens de fé estão proclamando as boas novas de Jesus Cristo, o Salvador que cura todos os que o invocam e servem a Ele, com o resultado de milhares prostrando-se diante do Senhor, as pessoas estão prontas e ficam contentes em servir ao Deus dos milagres. Independentemente do que os mestres religiosos possam ensinar, permanece o fato inegável de que não há substituto para a demonstração do Espírito de poder. 1 Coríntios 2:4, parte B. Paulo repetidamente atribuiu o sucesso de seu ministério ao fato de que Deus sempre confirmava sua mensagem com milagres. Embora milhares de substitutos sejam empregados, as multidões de todo o mundo esperam que a igreja dobre seus joelhos em oração e jejum, pedindo a Deus, como fez a primeira igreja cristã. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos 4, 29 e 30.